A mais nova invenção do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, apresenta um programa de TV, meus queridos amigos, ao lado de uma jornalista virtual. Isso daí é incrível. Segundo ele, eles estão na vanguarda da tecnologia. E o programa se chama Con Maduro Plus. Con Maduro Plus. O que me deixa estarrecido, completamente estarrecido com isso, é o papel de um ditador, né, mesclado, né, amalgamado com uma figura jornalística, ele apresentando um programa de televisão. Uma coisa é você fazer live, prestar contas, outra coisa é você fazer um programa de televisão com um jornalista virtual do lado e falar, pro ditador é ideal, e falar que você está trazendo aí a vanguarda da tecnologia. Eu acho que ele... A minha provocação aqui para vocês, eu queria começar com a Geisiane. Existe aqui uma preocupação no Brasil já com essa espiral do silêncio. As pessoas que às vezes escutam a gente falam muito, pô, vocês têm coragem de falar, vocês têm esse compromisso com a verdade, ou pelo menos com a busca pela verdade. Só que chega num ponto de não retorno. Eu duvido que o pessoal na Venezuela tenha a mesma coragem de falar em solo venezuelano, Geisiane. A gente pode caminhar para essa situação? Com certeza, sem a menor sombra de dúvida. A gente já tem isso semi-desenhado dentro da nossa sociedade. A gente sempre tem medo de falar, a gente sempre tem o receio, que eu acho que é uma coisa muito interessante quando a gente pensa em cenários ditatoriais, em cenários de censura. A censura, ela começa quando um comentarista político pensa duas vezes se ele vai poder falar ou não. Quando um jornalista pensa duas vezes se ele vai poder publicar aquela coluna ou não. Já foi dito aqui outras vezes, por outras pessoas, que essa ditadura atual é pior do que a ditadura de 64, porque a gente sequer sabe qual é o crime que nós estamos cometendo, a gente sequer sabe o que a gente pode ou não falar. Em 64 não tinha esse relativismo, não estou dizendo que 64 é uma ditadura boa, antes que digam esse absurdo. Existe uma censura objetiva, exatamente, né? Isso aqui não pode, isso aqui não... Hoje você não sabe nem o que hoje você pode ou não sabe. dizer. É isso, a gente fica brincando aqui que a gente pode ser preso, a gente pode ser preso. Você não sabe. Mas é uma verdade. Nós podemos. Quando a gente menos esperar, pode acontecer alguma coisa e a gente não sabe sequer qual é o crime que nós cometemos. E qual que é o motivo? O motivo é que nós estamos falando a respeito do cenário político. Ora, se aquelas pessoas estão ali para nos representar, por que que em nenhum momento eu posso questionar, por que que em nenhum momento eu posso questionar o sistema e as pessoas que estão ali por trás? Veja, isso já é a censura, isso já é a ditadura. Agora, tudo que um ditador quer é justamente isso. Ele quer o meio de comunicação à disposição dele, mais do que já existe, porque a mídia toda, a mídia massiva já está à disposição dos ditadores para que ele fale, para que ele passe a mensagem que ele quer que você acredite. E essa mensagem, ela não tem um compromisso com a busca pela verdade, ela não tem um compromisso com a realidade enquanto objetiva, enquanto material objetiva. Uma garrafa de água é uma garrafa de água, isso que é a realidade. O ditador, ele quer o meio de comunicação para fazer com que você acredite que uma garrafa de água talvez não seja uma garrafa de água, talvez sequer seja uma garrafa, talvez aquilo dali seja um suco, seja um vinho. Então é tudo que ele quer. Ele diz aí que é uma invenção, que é uma inovação. Não. Todo ditador sempre fez isso. Se tem uma coisa que é antiga, se tem uma coisa que é mais conhecida do que caminhar para frente, é um ditador querer dominar os centros de comunicação e de publicidade. Então eu não sei onde é que está essa inovação, essa novidade do ditador da Venezuela. Adrilinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga lá, querido. Na nossa república, o apresentador do programa de televisão totalmente ditatorial seria, ao invés do presidente da República, o ministro, com a participação, ministro do Judiciário, tá? Para ficar claro aqui. Seria um ministro do Supremo Tribunal Federal, falando o que é profano, o que é sagrado e o que você pode ou não comentar? Veja bem, o Brasil sempre inova de maneira singular, não exatamente para bem, né? Até na ditadura militar houve um rodízio de ditadores para arremedar uma espécie de pseudo-democracia, né? No Brasil,
É engraçado, a Venezuela inovou no sentido canhestro do termo, colocando uma apresentadora virtual, ou seja, uma apresentadora que não é humana, que vai concordar ipsis literis com tudo que o ditador apresentador for dizer. Aqui no Brasil, eu vou falar uma coisa triste, a grande mídia já é uma espécie de apresentação virtual, sem vida. Já é uma propaganda de propaganda institucional. E propaganda institucional não de um determinado ministro ou de um determinado presidente, mas de um tipo de ideologia. E a ideologia, como ela limita a liberdade de expressão, como ela limita a sua capacidade de apreensão da realidade, é colocada, ora, num presidente corrupto, que foi tirado da cadeia por um juiz que eventualmente, por um Supremo que eventualmente achou que, por questúnculas jurídicas, ele deveria voltar à presidência da República para se contrapor àquele que eles acham que não se coaduna essa ditadura do bem virtual de uma ideologia, que era o Bolsonaro, e conseguiram tirar, colocaram um presidente ladrão. E você tem essa mídia que é uma espécie de apresentação virtual que comunga desse discurso ideológico que favorece o princípio de uma ditadura, de um establishment moralmente, intelectualmente e até financeiramente corrupto, que manda no país como a oligarquia que há séculos manda no país e que não aceita contraposição. E aí a gente tem no Brasil, meu caro, uma ditadura mais perfeita que na Venezuela, porque na Venezuela é uma ditadura feita pelo medo. Medo das pessoas irem para a rua. O que a gente pode chegar aqui, a gente está chegando aqui no Brasil. Mas aqui a gente tem uma espécie de ditadurinha branda, entre aspas, de um judiciário que, em nome da democracia, censura, cala, prende seu devido processo legal. Você tem um executivo moralmente e financeiramente corrupto, que já foi condenado por corrupção, que serve aos interesses ideológicos dessa ditadura do judiciário. Você tem um legislativo, muitas vezes, na maioria das vezes, acuado, quer seja por chantagem, porque metade ali é corrupto, vamos ser sinceros, metade ali tem medo e uma pequena porção faz oposição. E aí você tem a coisa pior dessa ditadura subliminar de uma opinião só no Brasil. Você tem uma mídia que endossa essa ditadura pela exatamente ideologia que ela acha que vai salvar o país em nome de uma pseudo-defesa da democracia. Ela fica de cócoras a essa ditadura subliminar de uma opinião única, porque nas faculdades de comunicação são feitos militantes, não feitos jornalistas que perseguem o princípio da investigação da realidade. Eles querem aprisionar a realidade em nome da sua ideologia. Então, todos eles se tornam comunicadores virtuais em nome de um propósito e servem como a apresentadora virtual sem vida na Venezuela a um princípio ideológico, não servem à razão, não servem à verdade, não servem à perseguição da realidade. Ou seja, no Brasil é pior ainda. Os humanos, os jornalistas humanos já são criaturas virtuais, sem cérebro, sem consciência, que obedecem cegamente a um princípio ideológico ditatorial.